Paz do Senhor a todos, amém? Uma excelente semana, uma semana de vitória, de poder, de graça, uma semana de conquista, né? Que você possa conquistar os teus projetos, se esforça, né? Se esforça um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque a Deus um pouco mais, em nome de Jesus, amém? Que tudo dê certo, aí os projetos se realizem, se concretize e que Deus te abençoe aonde quer que você estiver, amém? É um prazer tê-los aqui conosco, é uma alegria saber que você está aí, amém? Que Deus te abençoe por isso. Só o fato de você existir e estar aí já é uma bênção de Deus. Que aí o Espírito Santo vai realizando uma obra maravilhosa aí, vai testificando, vai convencendo o teu coração que está falando sim para Deus, amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, amém? Amados, aqui, olha, deixa eu te dar uma boa notícia aqui para você, em nome de Jesus, né? Às vezes nós só esperamos coisas boas e isso é maravilhoso, né? Ter bons pensamentos atrai boas coisas. Mas a palavra do Senhor, ela nos alerta de algo que está para acontecer, irmãos e irmãs, né? A gente tem que preparar o nosso coração para essas coisas. Nós temos que preparar aí para a traição, para o ódio de muitas pessoas. A Bíblia diz que nós seremos odiados por servirmos ao Senhor, né? Então eu vou abrir mão de Deus e vou servir o inimigo, aí é fatal, né, irmãos? Aí você não vai ter chance nenhuma de salvação, né? Você não vai ter chance nenhuma de ter o bem. Se você se entregar para o mal, aí o mal vai te assolar, vai te envolver, vai te vencer, né, para sempre. Mas olha o que diz aqui a palavra do Senhor, né, irmãos? Olha, Lucas 21, 17 até o 24, diz assim, olha, eu vou ler o 16, né? Olha, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serem entregues. Olha que terrível, né? E matarão alguns de vós. Se prepare, né, irmãos? Se prepare para o final dos dias, que não são fáceis, né? Não serão fáceis. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Amém? O Senhor vai nos guardar. Né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Amém? Deus é fiel, né, irmãos? Deus é justo. De um jeito ou de outro, você vai saber que Deus é fiel. De um jeito maravilhoso, se você crer, se você obedecer, se você aceitar as regras, você vai ser abençoado e você vai saber que Deus é fiel. Que Deus cumpre a sua palavra sobre a igreja, sobre o seu povo. E que Ele fará justiça. E haverá uma diferença daquele que serve e daquele que não serve, né? E se você não crer, também você vai saber que Deus é fiel, que a palavra dele vai se cumprir. E aonde estará você nisso tudo? Só tem 2 lugares, né? O céu ou o inferno, né, irmãos, né? Então, assim, olha, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, assim, mas e se for de verdade? E se for verdade? Aonde você vai estar nisso tudo, irmãos e irmãs? Aonde você vai estar?
né? Que lado que você vai estar? Da incredulidade, da rebeldia, que vai ser terrível, ou da justiça, que é fiel? Justiça aqui é uma pessoa, né, irmão? Jesus é justiça. E ele vai trazer justiça sobre a terra, né? Ai de todas as nações, nenhuma delas vai escapar. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairá um fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aleluia, né? Glória a Deus, aí fala da vinda do Filho do Homem, né, irmãos? Olha, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas da terra, angústias das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, né? É um alerta, né, irmãos? É uma trombeta aí que você tem que prestar atenção para ouvi-la, né? Para estar atento a esses sinais estrondosos aí. Olha que terrível, né? Pessoas, né? Estarão desmaiando de terror. Imagine a cena, irmãos. A tua mente humana consegue imaginar uma situação dessa? Onde você vai estar nisso tudo? Ah, Deus vai ter misericórdia. Sim, Deus vai ter misericórdia daqueles que têm vida com Ele, daqueles que obedecem. E aonde estará você com a tua dureza de coração, com a tua rebeldia, com a tua incredulidade, né? Aqui, irmãos, olha, a palavra de Deus diz que nós seremos odiados, embora ninguém espere ser detestado. Então, assim, nós queremos ser amados, né? Nós queremos ser respeitados. Mas a palavra de Deus diz que está por vir dias que nós seremos odiados por muitos. Olha que terrível. Olha, o Salvador assegura que todos os seus verdadeiros servos sofrerão injustiças, perseguições, calúnias, prisões e até mortes por causa do ódio que o mundo tem pelo seu nome. Então, a luz que Deus traz em nós incomoda as trevas, vai incomodar tanto que eles nos odeiam, né? Desde aquele tempo, essa profecia tem se cumprido e não cessará enquanto ele não voltar. Por isso, se o servo não é afligido com o desprezo e com o ódio do mundo, da mesma forma que ocorreu com o Senhor Jesus, certamente a sua fé e a sua vida não o refletem totalmente. São os sinais, né? Deus vai testificando daquele que serve e daquele que não serve, né? Mas não perecerá um único cabelo, né, da vossa cabeça. Após prever um futuro difícil aos seus discípulos, o Senhor Jesus proferiu uma promessa de encorajamento, né? Para que nenhum servo em época alguma desanime diante das dificuldades que enfrentarão por causa da sua fé. Olha que lindo, né, irmãos? E que difícil ao mesmo tempo. Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra, nos prepara. Quer nos preparar para uma situação que nós não estamos esperando, mas que vai acontecer. Então, que nós possamos aí nos fortalecer no Senhor, irmãos, e na força do seu poder, né? Como a palavra de Deus, se alimente de Deus, busque a Deus. Só assim nós estaremos num lugar totalmente seguros, né, irmãos, né? Guardados pelo Senhor, né?
Você que está longe, volte o teu coração para Deus enquanto é tempo. Volte o teu coração para Deus, né? Pratique boas coisas, obedeça as regras. Olha, se o servo perseguido parece estar em desvantagem perante os seus inimigos, o Salvador assegura que está no controle da sua vida, amém? De modo que desculpe, irmão, nem mesmo a morte poderá lhe causar dano. Os salvos gozam de um privilégio extremamente superior, pois além da vida terrena abundante, possui a garantia da vida eterna. Aleluia. O Senhor, Ele garante que está conosco, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Mas aqui no versículo 19, irmãos, o Senhor fala de paciência. Muitos não estão tendo paciência para perseverar na presença. Isso é terrível. Certamente você perecerá, Deus fala. Aqui, olha, o Senhor Jesus ensinou que, olha, na vossa paciência possui as vossas almas. O Senhor Jesus ensinou a paciência como um método para defender a fé e manter a salvação. Aleluia. Nós temos que seguir o Senhor e prosseguir em segui-lo. Se a gente o deixar, irmãos, o Espírito Santo também vai se afastar de nós, né? Como é que duas pessoas andarão juntas se não concordam entre si? Como é que você vai andar com a presença do Espírito Santo se você não concorda em segui-lo, em obedecê-lo e perseverar? Olha, aqueles que não suportam com perseverança as perseguições, a injustiça e as reprovações do mundo não conseguirão prosseguir na fé. Misericórdia. Então, como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? Está querendo desistir? Já desistiu? Volte a perseverar, irmão. Você vai voltar a ser o último da fila, mas pelo menos você vai tentar ser salvo, né? Você vai tentar se esforçar para ser salvo. Aqueles que já desistiram, aqueles que ficam criticando, aqueles que ficam julgando, mas paralisam a sua fé, abandonam a igreja, abandonam a família de Deus, abandonam o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Irmão, se você está fora do caminho, você está fora da salvação, né? Jesus é a salvação. Jesus não é religião, né? Olha, aí versículo aqui 22:3 diz assim, fala sobre Judas, né? Olha, embora fosse um discípulo do Senhor Jesus, nunca foi um verdadeiro servo, isto é, ele nunca viveu a fé genuína no Filho de Deus. Apesar de ter recebido a mesma autoridade que seus companheiros, seu coração era suscetível à avareza, à malícia e aos maus pensamentos. Por isso o diabo conseguiu usá-lo para concretizar os seus intentos. Da mesma forma, o inimigo, né, explora, o próprio diabo, né, as fraquezas de cada ser humano para tentá-lo. Assim ele age no anseio do enriquecimento rápido, no desejo de alcançar posição e poder a todo custo, a fim de destruir as pessoas. Todos aqueles que são amantes dessas vaidades correm o risco de trair o Senhor e de se perder, assim como ocorreu com Judas. Misericórdia, né, irmãos? Ele precisava se enforcar ali, ele precisava se tirar sua própria vida. Não, irmãos. Ele podia ter se arrependido, mas não quis. Não quis pedir perdão, não quis voltar atrás do erro. Então, assim, olha o fim dele, que terrível que foi. Ele traiu o Senhor e perdeu a salvação, né, irmãos? Que você possa meditar nisso, que você não venha trair o Senhor, que você não venha virar as costas para o Criador que te criou,
que você não venha, irmãos, para que você não perca a tua salvação. É fatal, né? Você voltar para trás. É fatal. Irmãos, o assunto é sério, depende da tua vida eterna, da tua condenação eterna. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Leve Deus a sério, né? Leve o inimigo a sério também, que o inimigo não brinca de ser inimigo da tua alma. Ele quer ceifar a tua alma, ele quer que você perca a presença de Deus. E se você perder a presença de Deus, é fatal, né, irmãos? Não terá chance, será uma separação total de Deus. Então, que você venha respeitar Deus, venha temer esse Deus. Venha colocar Deus no teu coração, venha pensar nessas coisas. Amém? O Senhor nos avisa tudo antes, né, irmãos e irmãs? O Senhor nos avisa tudo antes. Então, assim, que não pegue você desapercebido dessa conversa, desse assunto sério, né? Judas aqui não levou Deus a sério. Judas também não levou o que o inimigo podia fazer contra a alma dele a sério. E aconteceu o pior, né? Então, assim, que você possa pedir, Senhor, me ajude a ter paciência, me ajude a perseverar, me ajude a crer, me ajude a obedecer. Peça ajuda ao Espírito Santo, irmãos, para que você não desfaleça nesse caminhar, porque está tão perto a nossa salvação, né? Está tão perto a tua salvação, o teu livramento. Não distraia, não volte atrás, amém? Mas levante a tua cabeça e persevere, porque o Senhor é conosco, amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua igreja possa pôr atenção na tua palavra. Pai, que a tua igreja possa pôr atenção nos sinais ao nosso redor, Senhor. Pai, que haja, Senhor, um temor, Pai, verdadeiro, que haja uma dedicação, Pai, que haja uma obediência, que haja uma perseverança da tua igreja, Senhor. Oh, Pai, que a tua igreja possa olhar para ti, para que eles sejam iluminados, sarados, Senhor, convencidos a permanecer, a voltar o coração para o Senhor, oh Deus. Pai, repreende toda resistência maligna, repreende toda dureza de coração, repreende, Senhor, toda falta de fé, toda falta de expectativa. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor contra o teu povo, contra a mente, contra o espírito da tua igreja. Pai, seja repreendido, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Manifesta a tua glória, Senhor, e abençoa pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.